Olá pessoal, hoje nós vamos tratar sobre esse livro aqui, né, o Terra Papagale, do José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta, né? Então esses dois autores aqui escreveram esse pequeno livro Terra Papagale, né, que significa Terra dos Papagaios. Qual que é a Terra dos Papagaios? Brasil, Zil, Zil, Zil. Não é isso? Muito bem. Então, esse livro aqui, ele é um livro recente, né? Foi escrito aqui em 2011, mais ou menos 2010, né? E tal. Então, é um livro recente. Mas é um livro que segue o padrão dos escritos da chamada literatura de informação. O que é essa literatura de informação? É uma literatura produzida no Brasil entre 1500 e 1600 que tratava sobre a gente local, sobre os costumes dos índios, sobre a natureza, né? A gente sabe que o primeiro documento escrito sobre o Brasil foi a carta do Pero Vaz de Caminha, que acompanhava ali, né, o Pedro Alves Cabral. Não é isso? Então, só que a história é um pouco ficcional, um pouco real. Né? A parte ficcional é que o Cosme Fernandes, né, que é o narrador desse Terra Papagale, ele conta o como que ele veio parar no Brasil, ou seja, como é que ele integrou ali, né, a comitiva, digamos assim, do Pedro Alves Cabral. Né? Então ele conta um pouquinho aqui na forma de diário, como se ele estivesse conversando com um conde, né? Ele até fala lá que em alguns momentos ele fala, ô conde, não sei o que, conde, olha aqui, ó. Começo por dizer, senhor conde, que meu pai chamava Melquisedeque e minha mãe Raquel. Né, a Raquel. Então, esse Cosme aí, ele era judeu e é interessante, né? Aquela época em Portugal, né, os judeus, para não serem perseguidos, como aconteceu em outros momentos, né, da história e da humanidade, os judeus, para não serem perseguidos, eles tinham que se converter ao cristianismo. Então eram chamados cristãos novos. E o Cosme, então, nasceu filho de judeu, mas foi batizado como cristão. Né, cristão. Até aí tudo bem, a vida segue, coisa e tal, né? E os pais eram comerciantes, né, como todo judeu, né, principalmente naquele momento, e coisa e tal. E o Cosme acaba se envolvendo com uma moça, uma nobre, filha de um nobre. Né? Então não era uma boa ideia para ele. Né? O Cosme acaba se envolvendo com a Leonor, né? Leonor dá uns pega nela lá e coisa e tal. Né? Só que a família descobre e ele é denunciado como um corruptor, né, de moças, né, singelas, de moças solteiras e coisa e tal. Claro que a questão não era só essa, era a questão também que ele era judeu, né, apesar de ser cristão novo, né, de ter sido batizado, mas então havia todo o interesse ali, né, pela grana, né, dos judeus também. O fato é que os pais perdem os seus bens e ele é condenado à morte, o Cosme. Né? Porém, ele consegue um indulto. E o indulto seria participar então da viagem que faria o Pedro Alves Cabral em direção às Índias. Né, aquela história lá de ir para a Índia, né, buscar especiarias e coisa e tal, né? Só que a gente sabe lá que no meio do caminho, né, o Pedro Alves Cabral, né, foi comer um Kit Kat, né? É isso que ele foi comer. Enfim, foi comer um negócio lá, né, errou o caminho e veio parar aqui no Brasil. Não é verdade? E então ele vai contando, né? O nosso amigo aqui, o Cosme Fernandes, ele pega essas histórias reais e conta, ó, dos ventos que me levaram a Lisboa. Olha aqui, ó, Diário de Fernando de Cosme Fernandes. Então ele integra, né, a comitiva aí para participar. E ele conta, olha aqui, ó, o que aconteceu no dia 10 de março, dia 13 de março, dia 15 de março, dia 28 de março. Então os 45 dias da viagem até chegar aqui, né, o dia do descobrimento, 19 de abril, né, que é dia do índio, e efetivamente lá, né, o dia 22 de abril, 23 de abril, tudo ele vai contando. Né? E a primeira missa também, ó, dia 26 de abril, né? Então ele conta, tá? E é um livro interessante, porque daí ele até fala que parte do diário dele né, foi pego, né, pelo Pedro Alves Cabral, porque havia todo um temor, né, naquela época, né? Vocês sabem, a carta de Pedro Vaz de Caminha, ela só foi divulgada efetivamente no século XIX, porque ela continha elementos importantes para o interesse da coroa portuguesa, o que poderia despertar o interesse de outros países, né, de outras coroas. Tanto que o Brasil foi até invadido, né, pelos holandeses, pelos franceses, e etc. E tal. Muito bem. Então, e ele conta aqui algumas coisas que mais ou menos a gente sabe da história oficial. Entre elas, por exemplo, que muitos dos que vieram para cá, né, dos portugueses que vieram para cá, eram degredados.
eram pessoas que eram criminosas e que, enfim, iriam morrer lá mesmo numa cadeia. Então falava, vai lá ajudar o Pedro Alves Cabral, não sei o que, de repente vocês se dão bem. Então ele conta, ele vai contando, ó, o Lopo de Pina, né, João Ramalho, entre outros aí também. Tá? Então ele vai contando, vou virando aqui a página, estou virando, ó, virando, né? E aí depois ele consegue, inclusive, depois que o Pedro Alves Cabral vai embora, né, que ele parte para a Índia de novo, efetivamente, então fica ele e mais 6 pessoas cuidando ali da terra, para conhecer melhor a terra, e eles acabam tendo um contato com os índios, inclusive um bom contato, né, um contato positivo, inclusive ele se casa com uma índia, tem lá um relacionamento com ela, apesar da Alianor, né, ele é apaixonado pela Alianor, mas vai fazer o que, né, a moça ficou lá na Europa mesmo, né, em Portugal, né. E ele conta, olha aqui, ó, breve e sumaríssimo dicionário da língua que fala os tupiniquins, né? Tupi, que é o tupi, né? Olha, por exemplo, Abá, Ayangá, Cangá, Caracu, tudo aí, ó. Depois, então, há vários episódios que ele vai contando aqui nesse livro, né? Por exemplo, um episódio de guerra entre os tupiniquins e os tupinambás, os rituais antropofágicos, então ele se aproveita, eles, né, os autores aqui se aproveitam muito, como eu disse, dos textos da literatura de informação. Muda um pouco, é claro, né, para dar um caráter mais pessoal, mas seguem alguns princípios. Então ele conta os primeiros 36 anos, né, da vida aqui na Terra Papagalle, e como é que esse Cosme Fernandes conseguiu então se dar bem, né, como é que ele conseguiu até um posto de destaque aqui no Brasil. E ele vai colocando lá uma série de normas, né? Como é que a gente pode viver melhor aqui nesse país, né? No país, né? Nesse território e coisa e tal, tá? Então, é sobre isso que fala Terra Papagaio. É um livro que vale a pena realmente vocês lerem, pelo que tem de cômico, pelo que tem de histórico e pelo que tem também de comentários aí gerais sobre o início do nosso Brasil, tá bom? É isso aí, meu povo. Tchau.